Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso livre de Arqueologia Amazônica. Meu nome é Laura, sou arqueóloga e vou conduzir a aula de hoje sobre a arqueologia da floresta amazônica. Quando se fala em arqueologia, é comum que venha à nossa mente artefatos e monumentos, mas as florestas também são vestígios da ação humana e guardam histórias de sua interação com as pessoas que habitaram uma região. Existem várias formas de estudar a história da presença humana através dos vestígios vegetais, e hoje nós vamos falar de duas delas, a ecologia histórica e a arqueobotânica. A ecologia histórica estuda a relação entre pessoas e meio ambiente e de que forma eles se influenciaram mutuamente, em um processo que ficou conhecido como coevolução, ou seja, a evolução simultânea por que passam plantas e pessoas que convivem. Isso significa dizer que, ao longo do tempo, a floresta se modificou por conta da ação humana e a ação humana se modificou por conta da floresta. A arqueobotânica, por sua vez, é o estudo arqueológico das relações sociais através das plantas, e ela utiliza os seus vestígios para identificar os usos no passado. Aos vestígios vegetais podemos também chamar ecofatos. Estes vestígios podem ser identificados nos sítios arqueológicos através de vestígios carbonizados de sementes e frutos ou dos vestígios microscópicos de grãos de pólen, grãos de amido ou fitólitos que ficam nos artefatos e no solo. Mas antes, vamos olhar para a floresta amazônica como um todo. O bioma não é composto apenas de florestas, mas de uma enorme diversidade de vegetações, como as savanas, que podem ficar alagadas periodicamente, e os cerrados, que comumente chamamos campos da natureza. Podemos dizer que existem muitas Amazônias. Elas ocupam mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, pouco mais de 3,6% de toda a cobertura terrestre do globo. Isso equivale a quase 18 vezes o tamanho da Itália. Você já se perguntou quantas árvores existem na Amazônia? Alguns estudos estimam que exista quase 4 trilhões de árvores no bioma todo. Estas árvores estão divididas em cerca de 11.700 espécies diferentes. Esta floresta é a casa dos ancestrais dos povos indígenas há pelo menos 14 mil anos, uma população que pode ter sido 90% maior do que ela é atualmente. Desde o início da ocupação, essas pessoas manejam diversas espécies de plantas para consumo alimentar e outros usos, chegando inclusive a transformar os ácidos solos naturais da Amazônia em férteis terras pretas ricas em material orgânico. Hoje pode-se dizer que esta é uma floresta antropogênica, que passou por um intenso processo de coevolução com seus habitantes. Vamos utilizar como exemplo a Caverna da Pedra Pintada, um abrigo rochoso que foi ocupado por populações indígenas há 12 mil anos atrás. Além de suas gravuras rupestres que saltam aos olhos, também foram escavadas milhares de pequenas sementes carbonizadas, provavelmente restos de alimento que ficaram nas fogueiras, e que se preservaram até o presente por estarem cobertas por terra. Através desses vestígios, nós sabemos que os moradores da Pedra Pintada estavam realizando um manejo da floresta, pois trouxeram para o abrigo sementes de castanheira, de parentes do açaí e do jatobá. Muito distante dali, às margens da Cachoeira do Teotônio, há uma antiga aldeia indígena na qual também foram encontrados vestígios das plantas que eram consumidas há mais de 9.500 anos. Nesse caso, os pesquisadores encontraram restos microscópicos de partes minerais de plantas que ficaram aderidas a ferramentas de pedra lascada, dentre as quais estava o ariá, um pequeno tubérculo pouco consumido, mas ainda utilizado por muitos povos indígenas e ribeirinhos. Isso mostra que esses povos não estavam só manejando a floresta, mas também cultivando plantas, em um sistema que chamamos de agroflorestas policulturais. Mas como é possível pensar que essas ações de manejo e cultivo influenciam na composição florística da Amazônia até o presente? Bom, primeiro, é importante lembrar que os povos indígenas continuam a fazer seus roçados, pomares, picadas de castanha, expedições de coletas e tantas outras atividades que influenciam e continuam influenciando no enriquecimento da floresta. Mas, por enquanto, vamos olhar para um lugar hipotético, com uma aldeia hipotética e entender de que forma a ação humana se prolonga por gerações. Existem muitas aldeias e ocupações indígenas arqueológicas que foram ocupadas diversas vezes ao longo do tempo. O sítio do Teotônio, por exemplo, foi ocupado de 9.500 anos atrás até as vésperas da colonização. A esses locais damos os nomes sítios multicomponenciais.
Quando observamos uma área de floresta ou uma aldeia, podemos imaginar quantas camadas de ocupação existem enterradas embaixo da superfície. Neste perfil, cada lente ou camada corresponde a uma das muitas ocupações desse local. Existem dois principais processos que influenciam na construção da floresta: a sucessão vegetal e a criação do banco de sementes. A sucessão vegetal é o processo de uma planta deixar seus descendentes ao longo do tempo. Desse modo, se uma comunidade plantou diversos pés de açaí, no futuro teremos um açaizal. Ou ainda, se um pequeno grupo de caçadores de macaco para comer uma pupunha e deixa todas as sementes no chão, poderemos ter um pequeno pomar dali uns anos. Os bancos de semente, por sua vez, são conjuntos de diversas sementes que ficam no solo, sejam elas caídas naturalmente das árvores ou levadas por animais e pessoas. Essas sementes entram em estado de dormência e podem permanecer inativas até que encontrem a condição ideal para crescer. Muitas vezes, quando um novo roçado vai ser aberto em uma capoeira, nascem diversas espécies que não foram plantadas. Isso ocorre porque o fogo tem o potencial de quebrar a dormência das sementes que estavam no solo e fazê-las finalmente brotar. Assim, se pensarmos em um sítio arqueológico multicomponencial como o Teotônio, devemos considerar uma sucessão de diversos períodos em que o manejo humano criou ou ativou esses processos de sucessão e quebra de dormência. Os efeitos disso, porém, não ficam restritos ao sítio arqueológico em si, mas podem ser percebidos na estrutura da floresta amazônica como um todo. Apesar da enorme variedade de espécies, cada espécie possui baixa concentração por quilômetro quadrado. Porém, estudos recentes mostram que existem algumas espécies que dominam a floresta amazônica. 227 espécies, pouco mais de 1,9% do total, compõem metade do total de árvores. A estas damos o nome de espécies hiperdominantes. O que foi interessante notar foi que dentre essas espécies havia cerca de 85 que eram manejadas ou domesticadas por povos indígenas do passado. Vamos olhar quais são. A espécie mais abundante da floresta amazônica é justamente o açaí do Pará. Em seguida, pelo seu parente do mato, pelo patauá, a paxiúba, o murumuru, o breu branco e a seringueira, só para citar algumas. Algumas dessas plantas estão presentes em sítios arqueológicos que remontam ao início da ocupação humana da Amazônia, ao passo que outras são espécies amplamente utilizadas por populações tradicionais da região hoje. Nós temos notícias do uso de cerca de 250 espécies de plantas nos sítios arqueológicos, e pudemos observar que houve, ao longo da história, um aumento gradativo da biodiversidade de plantas utilizadas. Esse gráfico mostra um histórico de acúmulo da biodiversidade utilizada ao longo do Holoceno, período que corresponde à ocupação da Amazônia. No momento inicial, há vestígios de 44 gêneros sendo utilizados, que passam para 64 no Holoceno Médio, até alcançar 97, utilizados durante o Holoceno Tardio. Este padrão nos mostra que a riqueza da floresta amazônica é um legado dos povos do passado e continua a ser incrementada pelos povos do presente. Bom, espero que você tenha aproveitado a aula de hoje e não deixem de olhar o material complementar disponibilizado no site do curso. Eu deixei todos os textos mencionados nessa apresentação disponíveis lá. Até mais e um bom proveito!